Brasil, haviam vários povos indígenas, como os Macrogé, Caribe e os Aruac. Também haviam outros, é claro. Porém, neste trabalho iremos focar os tupis-guaranis, já que são os mais lembrados devido à sua proximidade com os navegadores portugueses. Para começar, acredita-se que os povos indígenas habitavam as regiões de Minas Gerais, Lago Santo, São Paulo, Rio Claro e Rio Grande do Sul e Bicuí. Nelas, após o aumento da população, houve uma dispersão dos povos indígenas e com isso cada um foi tendo sua própria língua e assim se diferenciando os povos. Os tupis-guaranis, eles são tratados juntos pela sua proximidade na língua. Porém, tanto os tupis quanto os guaranis podem ser identificados com duas localidades. Os tupis se localizavam na região costeira do Ceará e da Cananéia, São Paulo, enquanto os guaranis habitavam o litoral sul e a zona interior, próximos às bacias do rio Paraná e Paraguai. Mas vale lembrar que mesmo as aldeias falando às vezes muitas línguas diferentes, elas ainda mantinham contato para trocas ou para alguma relação social por meio de caminhos entre as aldeias. Uma curiosidade dos indígenas em geral é que foram descobertos materiais indígenas brasileiros próximos aos Andes. Isso pode confirmar que teve um possível contato entre os tupis-guaranis e os incas do Peru. A economia dos tupis-guaranis era uma economia voltada para o abastecimento alimentar do núcleo doméstico, ou seja, uma economia de subsistência. Eles dependiam totalmente da natureza, já que viviam da caça, da pesca, da coleta de frutas e da agricultura. Os principais cultivos eram o arroz, feijão, a mandioca, a cana-de-açúcar, o tabaco, o amendoim e a batata doce. Quem cuidava da parte da caça, pesca e coleta de frutas silvestres eram os homens e quem cuidava da cerâmica eram as mulheres. Não havia comércio na época das tribos tupi-guaranis. A agricultura era praticada pelo sistema de queimadas que limpava e adubava o solo. Eles chamavam isso, na língua tupi-guarani deles, de tucana ou tucã. A política tupi era organizada de forma pré-estatal, onde tinha um líder que exercia poder sobre os demais, mas ele também podia trabalhar assim como os outros, da mesma forma, não tendo limitação de trabalho entre uns e outros. O trabalho dentro das aldeias era dividido entre homens e mulheres, dependendo da sua faixa etária. Cada pessoa tinha um trabalho específico, dependendo da sua idade. As mulheres, por exemplo, elas trabalhavam na agricultura, na coleta de frutos, trabalhos domésticos cozinhando e algumas vezes elas ajudavam na pesca. Já os homens, eles trabalhavam em trabalhos mais brutais, como a caça e conflitos internos, onde eles tinham um papel de guerreiros. Agora, falando um pouco mais sobre cultura, pode se dividi-la em 3 ramos diferentes: a religião, o modo de vida e o lazer. A religião era principalmente politeísta. Eles acreditavam muito no poder da natureza sobre as nossas vidas. Tanto é que uma frase muito importante deles é que a Terra seria uma extensão de nossas almas. A sua religião era o xamanismo, liderada pelo pajé. O pajé teria a função de estabelecer pontes entre as pessoas e a natureza, e entre pessoas vivas e mortas através de rituais. Esses rituais, eles, além dessas 2 funções, teriam a função de fazer uma transição entre a vida da infância e a vida adulta. Também teria a função de repassar os costumes dos indígenas. Agora, falando um pouco sobre a habitação deles, ela poderia ser coletiva ou individual. Elas eram dispostas em círculos, porque formariam um meio entre elas e o meio seria utilizado para os rituais, comemorações, festas. E falando entre rituais e comemorações, entra a arte. A arte seria a arte corporal, o lazer deles. Ela seria produzida a partir de frutos e árvores na pele das pessoas e cada símbolo teria um significado do ritual mesmo. A língua deles é composta por diversos dialetos. São mais de 40 dialetos conhecidos. E a sua alimentação era principalmente provida da caça,
porque a agricultura e a pecuária não eram desenvolvidas, mas elas ainda eram pouco utilizadas de forma primitiva, tal que a agricultura produzia mandioca, amendoim e frutos como esses, e a pecuária às vezes dava a eles capivaras ou animais como esses também. Essa é um pouco da cultura dos Tupi-Guarani. Os Guarani enxergavam o seu mundo pelas partes que eles habitavam, ou seja, rios, mata, lagos, então aquilo tudo era o mundo deles. Migrar é um processo natural dos índios Guarani. Os lugares onde o povo Guarani se estendeu foi a Bolívia, Argentina, Paraguai e Brasil. Os Guaranis, eles guardam os seus ritos, os seus mitos e as suas tradições antigas.